Está me Tá me ouvindo? ouvindo? Agora Eu sim. tô. Ótimo, ótimo. Opa, então Legal. chegamos. Bom, Tudo galera, é o bem? seguinte, antes, graças a Deus, final de 80, na realidade. Eu cheguei na igreja em 89, ele já era de lá, suponho. E eu lembro quando ele passou na USP, em medicina. Isso foi em que ano? 91? Foi 93, final de 93. Final de 93 você passou. É. Então, comecinho dos anos 90, eu lembro até da fala do pastor Walter lá, quando você passou na universidade e tal, foi uma festa. Conheço a mãe dele, conheci o pai dele, seu Romeu. Conheci. É Romão, né? Romeu, Romão, seu pai. seu Romeu. Romeu. Ah, Isso. Seu Romeu, a dona Eugênia da casa lá tá com a gente, a Cris, irmã dele, depois ele casou com a Andréia, tem o filho Luiz, O não, Fernando Henrique. Fernando Henrique, em homenagem ao presidente. A nossa história, então, é longa, tem uma longa história junto. Depois a gente se envolveu bastante com o pessoal da Verinha, que é da nossa geração, não é da geração de vocês. A gente viajava junto, dormia um na casa do outro. Então a nossa relação é para além da questão mais técnica, mais médica, é um amigo pessoal e uma questão da ansiedade. Então está apresentado aí, doutor Ricardo. Essas são as credenciais particulares, né? É o que eu, junto na vida, a gente desenvolveu isso junto. Só que ele é médico psiquiatra, doutor em ciência pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, coordenador do ambulatório de programa de transtorno bipolar do Instituto de Psiquiatria do HC, Hospital das Clínicas. Seja bem-vindo, meu querido. Deus te abençoe. É Luciano, uma alegria estar com você. é uma grande alegria, um grande prazer. Parece que eu voltei nos meus tempos aí de jovens. Sábado à noite eu estava aí com vocês, né? Você era É um pouquinho mais verdade. velho, você já era pastor de jovens, né? E É, passou já esse era tempo líder todo, jovens. eu virei um velhinho careca e você continuou jovem, né? Esse é um grande Mas mistério, né? cabelo branco, né? Não tem jeito. Mas Cabelo vamos lá, branco. amigo. Exatamente isso. Falar um pouco sobre ansiedade e as implicações dessa doença, né? Então, talvez a primeira pergunta é o que é ansiedade? E porque a primeira impressão que a gente tem de fora, alguém que não tenha problema com ansiedade, é que a ansiedade é uma coisa assim, olha, eu vou ter uma prova, estou super ansioso, aí vai, faz a prova, acabou, não é mais ansioso. Eu tenho uma situação assim, assado, vou lá, resolvo, então não sou mais ansioso. O que é a ansiedade, doutor? Bom, a ansiedade, ela contém, existem várias descrições de ansiedade na literatura psicopatológica. Todo mundo está ouvindo aí, né? Tá todo Ok. mundo ouvindo. Mas, basicamente, ansiedade é um fenômeno subjetivo muito semelhante ao medo. Medo. Né? Alguns dizem que medo é o que a gente sente quando está passando pelo perigo, no momento. Enquanto ansiedade é aquilo que a gente sente quando antecipa o perigo. Mas a emoção, o sentimento subjetivo é muito semelhante. É basicamente de medo. Agora, ansiedade é algo que nós recebemos como legado da formação da nossa espécie. Né? E aqui eu estou falando realmente de psicologia evolutiva ou evolucionista. Né? Não evolucionista num sentido que não seja cristão. Né? A gente não Só precisa. para deixar claro que o Isso. Ricardo, sobretudo, é cristão, é temente a Isso. Deus. Sou terrivelmente cristão, como diz o outro lá, né? Mas, enfim, a gente não precisa acreditar lá que aquele relato de Gênesis, capítulo 1 a 3 da criação, seja um relato científico, literal. Né? Podemos acreditar num Deus criador, mas entender da seguinte forma, que ao longo de milhões de anos, a nossa espécie ela foi formada, né, numa lenta. Né? Então o mundo, a sociedade, a civilização evoluiu até então de uma maneira muito lenta, o nosso cérebro foi sendo formado,
E apenas mais recentemente, nos últimos séculos, e particularmente nas últimas décadas, é que houve uma grande transformação cultural, social, tecnológica, que o nosso cérebro não acompanhou, né? Portanto, o nosso cérebro ele é muito semelhante ao cérebro lá do homem da Idade da Pedra. De tal forma que nós, que somos os sobreviventes da espécie, fomos selecionados, entre outras coisas, porque somos os ansiosos da espécie, né? Ansiedade é uma ferramenta de sobrevivência. Então, imagine lá, o caçador, para ele perceber que tinha algum predador, algum bicho contra o qual ele ia ter que lutar ou ele ia ter que fugir, né? Ele precisava ficar hiperalerta. Ele precisava se sentir ansioso para ter tanto um aumento do seu estado de vigília, da sua atenção, da velocidade do seu pensamento, quanto o seu corpo ficar preparado para sair correndo para lutar, né? Então, o coração acelerar, a musculatura ficar retesada, ficar hipertônica, né? A pressão aumentar, as pupilas ficarem contraídas e assim por diante. Ou então, um outro mecanismo de defesa que muitos animais têm é desmaiar para não sentir dor. Então, a ansiedade também pode ser um jeito de você passar tão mal que você desmaia na hora e foge da situação sem ter que sofrê-la. O animal te come e você... inconsciente. Exatamente. Então, da mesma maneira, aquelas pessoas ali tinham que se sentir acolhidas pela sua tribo, que era a sua garantia de sobrevivência, portanto, daí pode vir, né? Aquelas pessoas que andavam pelas paisagens naturais, elas tinham que ter medo de altura, tinham que estar espertas para não despencarem de um barranco, por exemplo, né? Elas tinham que discernir os fenômenos climáticos para saber se vinha uma tempestade, se não vinha. Então, tanto as fobias quanto, por exemplo, os acumuladores, pessoas que têm tendência de acumularem muitas coisas, o que tem realmente ansiedade implicada, e naquela época talvez aquelas tribos tinham que juntar coisas para o inverno, onde elas não iam poder sair para caçar, não tinha geladeira para guardar as coisas, não tinham talvez condimentos para preservar os alimentos. Então, se a gente for pensar, a ansiedade foi algo importante para essa espécie sobreviver, para a gente se reproduzir, né? Essa reação ansiosa, que a gente pode chamar de luta ou fuga, de um ponto de vista neurologicamente mais básico, ela foi selecionada, né? O problema é que hoje em dia esse alarme dispara em situações onde não há mais perigo na sociedade atual, quer dizer, okay. Provavelmente não tem ninguém querendo te matar, se você não for acolhido pela sua tribo, na verdade não tem muito tribo mais, nem família estendida quase que tem mais, não é? Não tem nenhum precipício do qual você tem risco de cair, se você chegar no parapeito da sua sacada. Então, de certa forma, o que aconteceu é que em algumas pessoas esse resquício da evolução ficou mal resolvido. Algumas pessoas ficaram aí com um defeito de fabricação em que a configuração dos genes e da estrutura e do funcionamento de certas estruturas cerebrais ficou assim hipervalorizada, essa questão de ansiedade. Então podemos falar que a ansiedade é algo normal, todo mundo tem, é necessário, né? Até um certo ponto ela é importante para aumentar o nosso desempenho, né? E para nos livrar de possíveis perigos, ou apontar sinais de perigo para que a gente se prepare para enfrentá-los, mas em algumas pessoas esse resíduo da evolução ficou mal resolvido, e elas passam a ter uma ansiedade patológica, uma ansiedade que ou não é proporcional ao perigo que se apresenta, ou o perigo é inexistente, ou então ela causa disfuncionalidade, quer dizer, ao invés de ela melhorar o seu desempenho no enfrentamento, ela piora esse desempenho. Tá, então o doutor falou então que todos, em alguma medida, somos ansiosos. Ela se trata de uma ferramenta fundamental para a sobrevivência, né?
para o senso de responsabilidade, para o senso do dever que você tem que cumprir, até mesmo, vamos pensar aqui, do temor a Deus. Se você não tiver medo, se você não tiver ansiedade, você teria uma existência muito semelhante à de um animal, que vive basicamente no momento presente. Né? O animal não fica, ele não tem uma memória narrativa, biográfica, ele também não tem expectativa nenhuma do futuro, então ele não tem ansiedade. Né? A gente pode fazer eu estou pegando aqui, inclusive, a conversa que o Rodrigo lançou aqui. Jesus falou para a gente não ficar ansioso por coisa alguma. Como é que a gente contrapõe o que você está dizendo com isso? Muito bem. Bom, essa é uma questão mais teológica, né, do que propriamente médica. Não, a gente vai ter que conversar sobre esses termos, mas eu acho que a ansiedade ali é em outros termos, né? Mas eu pensei sobre isso durante essa semana, sabendo que eu ia conversar com vocês, né? Mas pode ser também, no fim, durante aí a conversa a gente vai ver. Vamos lá. Eu fiquei pensando no que é que Jesus queria dizer quando ele disse assim, que a gente não tem que se preocupar com o que temos que comer, com o que temos que vestir, porque os lírios do campo e os passarinhos, etc., não se preocupam com isso e Deus cuida, né? E assim, eu não entendo muito bem como é que isso funciona na prática, porque eu acho difícil uma maneira de viver assim. Da mesma forma, o apóstolo Pedro, né, que pede que a gente lance as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações a Deus, né? 1 de Pedro 5,7. Lançar as ansiedades em Deus é apresentar nossas súplicas, nossas preocupações a Deus. Então eu estava pensando assim, muito bem, ele estava dormindo e eles acordam Jesus desesperados e Jesus os repreende dizendo que eles eram homens de pequena fé, eles estavam com medo, estavam ansiosos. Né? Então eu pensei assim, muito bem, então é um problema de fé. Parece que Jesus diz que é um problema de fé. A ansiedade é um problema de fé, de não crer que ele cuida. Né? Se é um problema de fé, fé é uma virtude teologal, como dizem, né, os teólogos, é uma virtude infusa. É Deus que dá fé. É como, isso. Então, para ter fé, eu preciso pedir fé. Né? Eu preciso pedir fé. É uma coisa para além da nossa... Não é ontológico, não nasce com a gente, né? Vem não nasce, esse tipo não de nasce, fé, né? Não nasce conosco. Então eu preciso pedir fé. Agora, a fé é uma virtude que Deus concede, mas que atua, toda virtude teologal, ela age sobre uma capacidade que o ser humano tem, que é natural. É a graça aperfeiçoando a natureza. Então, a fé ela vai agir sobre a inteligência, ela vai agir sobre a razão. Portanto, você vai ter um aproveitamento maior dessa fé, ou vai acolher essa fé que Deus infunde, na medida em que você estiver, vamos dizer assim, preparado para ela. É como se viesse uma tempestade, certo? Portanto, se você tem a sua razão preparada, se você medita regularmente nas Escrituras, se você conhece a palavra de Deus, se você enche tua cabeça daquilo que é bom, daquilo que é belo, daquilo que é o temor de Deus, se você ora com frequência, eu acredito que essas disciplinas espirituais, uma vida em comunhão com Deus, te prepara para receber essas infusões de fé que Deus dá. Né? Mas eu acredito, agora, por outro lado, você... às vezes eu me pego, tenho procurado não fazer isso, mas às vezes a gente fica orando, tentando explicar para Deus a ansiedade que a gente tem, como se a gente tivesse que explicar para Ele como é que Ele tem que resolver. Né? Então, você fica mais no diálogo interno com suas próprias preocupações, tentando apresentar para Deus um jeito dele resolver, né? E que você sai daquela oração ainda, parece que mais angustiado, mais desesperado. Né?
também tem a situação em que Deus não faz nada. Parece que você já orou 3 vezes e ou você não entendeu, ou Deus não fez nada, ou ele já te falou, minha graça te basta, eu não vou fazer nada mesmo, né? Então, como é que você faz? Às vezes é melhor, eu acho, você, quando está muito ansioso, ao invés de ficar conversando com Deus sobre aquele problema, principalmente se você já dialogou com ele alguma vez sobre isso e nada mudou, você orar de um outro jeito. Porque oração não é só oração vocal, diálogo com Deus. Você pode fazer uma oração de meditação, por exemplo, meditar num trecho das Escrituras. Você pode pegar o Salmo 23 e ficar recitando o Salmo 23 lentamente, deixando que a palavra de Deus penetre no seu coração, né? Você pode, como muitas vezes eu faço, estou deitado na cama, angustiado com alguma coisa, querendo dormir e não consigo, né? Eu não aguento mais pensar naquilo e começo a repetir alguma coisa do tipo, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador, e repito, e repito, e repito. Você substitui, você diz, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Isso é um ato de fé, você está fazendo uma confissão de fé. E para você fazer uma confissão de fé... de um mantra, né? Diferente de uma coisa assim, sem sentido, né? Diferentemente de um mantra. Né? Você está fazendo uma... natureza. Exatamente. Agora, não que sejam ilícitos alguns recursos para você focar a sua atenção durante a oração. Não é? Então, por que nós muitas vezes fechamos os olhos para orar? Né? Por que nós nos ajoelhamos? Porque quando a gente não ora só o espírito, a gente ora o corpo todo. Nós somos seres... completos, né? Completos, né? Os católicos, por exemplo, usam o terço. Então, eles vão contando ali de Santa Isabel, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, né? Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Elas meditam no mistério da vida de Cristo, né? Então, ao invés de eu ficar pensando no meu problema, eu faço uma confissão de fé e tenho contato com Deus. São outras formas de oração. Mas muito, muito importante. Deixa eu voltar aqui nas questões, digamos assim, que podem disparar essa ansiedade. Uma questão... Você atende no consultório há quanto tempo? Há 20 e tantos anos já, né? Já faz 20 anos. Desde 20 anos. E assim, fala um pouco da sua experiência em lidar com gente em consultório, especialmente gente de 18 a 30 anos, que é uma faixa talvez do pessoal que está nos a Casa Branca, a Bruna, o Douglas, que está lá na Espanha. Sejam todos bem-vindos. Ô, Douglas. Um pouco para nós da sua experiência, doutor. Muito bem. Da nossa geração, da nossa... Quando a gente atende em consultório nós pegamos casos mais de depressão e de ansiedade, né? Mas principalmente de ansiedade em suas variáveis formas de manifestação patológica. Então, a gente pega transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, transtorno de estresse pós-traumático e ansiedade social. São basicamente as 4 formas patológicas como a ansiedade pode se manifestar, né? E a maioria delas tem a sua incidência em idade jovem. Então, o que é muito triste, muito nocivo para a vida dessas pessoas. Então, muitas vezes final do ensino médio, início do ensino superior, aí por volta dos 18 anos, 20 anos, muitos desses transtornos começam a se manifestar num período em que a exigência acadêmica, a exigência relacional é muito grande. E particularmente nos últimos 10, 15 anos, os estudos têm demonstrado um aumento da incidência tanto de transtornos quanto de sintomas de ansiedade e de depressão em adolescentes e jovens, para e passo com
e dos dispositivos portáteis que nós podemos carregar conosco, que são acessíveis, e onde a gente pode acessar a internet em todos os lugares, né? Então, parece que está havendo um consenso, embora ainda não em termos de publicação científica, porque isso leva um tempo até ser consolidado, mas pelo menos entre os experts da área de transtornos de humor e de ansiedade, de que a internet disseminada, e principalmente as redes sociais, estão causando um mal muito grande para a saúde mental dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. Então, e isso tem a ver, então, é um problema de geração, então, né? Agora, os casos eu penso, né, que eles são, cada caso é um caso, né? Existe, assim, um jeito mais generalizado de se lidar com a ansiedade? Existem alguns modos de tratamento, de nós interferirmos terapeuticamente nos transtornos de ansiedade que são comuns, porém há particularidades em cada um desses 4 transtornos que eu mencionei que vão determinar alguns modos diferentes de se atuar também, né? Então, a fobia social, de uma maneira um pouco diferente, e o transtorno de estresse pós-traumático também, né? Mas, basicamente, um modelo de terapia que tem um resultado melhor nos transtornos de ansiedade é a terapia na modalidade cognitivo-comportamental, né? Que usa um arsenal das ciências comportamentais, behavioristas mesmo, e o modelo cognitivo, que busca uma correção de pensamentos disfuncionais que a pessoa tem, de pensamentos irreais, de crenças falsas que a pessoa tem a respeito de si própria, a respeito dos perigos, a respeito do ambiente, substituindo essas crenças por pensamentos mais realistas e mais funcionais, né? Isso acontece em consultório, desculpa interromper, mas existem, quando você fala em tentar mudar esses pensamentos, existem dinâmicas próprias dentro do consultório que isso são, para que isso aconteça, medicação? Medicações hoje em dia é bastante largo no tratamento dos transtornos de ansiedade, porque do final da década de 80 para cá, houve o surgimento de uma classe de antidepressivos, que são os inibidores seletivos da recaptura de serotonina, antidepressivos que aumentam esse neurotransmissor ou a transmissão serotonérgica no cérebro, que são remédios muito seguros, com poucos efeitos colaterais e que atenuam bastante a ansiedade. Então, eles não têm risco de dependência, né? Eles não vão perdendo efeito com o tempo também, e eles trazem um grande da fobia social e em um nível menor de eficácia do estresse pós-traumático. Portanto, essas medicações elas podem ser empregadas, e geralmente o são, tanto em casos graves, moderados, quanto leves. Embora em casos muito leves, ou em casos em idade muito precoce, em crianças e adolescentes dos primeiros anos de adolescência, por uma questão de segurança, muitas vezes a gente prefere unicamente a terapia cognitivo-comportamental, sem o uso de medicamentos. Porém, via de regra, fazemos o tratamento combinado, medicação mais terapia. Terapia, no mercado brasileiro, por tradição, ele é feito preferencialmente por psicólogos, embora os psiquiatras terapia. Mas geralmente isso é feito com 2 profissionais, portanto. Com um psicólogo e com um psiquiatra. Agora, a gente pode dizer que há pessoas mais predispostas à ansiedade que outras? Sim. Nenhum dos transtornos de ansiedade é puramente
psicossocial, ou seja, aparece durante a vida por causa do ambiente. E nenhum deles também é totalmente biológico, quer dizer, aparece independentemente dos estressores e da nossa história de vida. Os transtornos mentais, praticamente todos eles resultam de uma interação entre gene e ambiente. Cada doença vai ter na sua gênese um peso diferente de genética e de ambiente. Por exemplo, no caso do transtorno de pânico, ele é aproximadamente 60% genética e 40% ambiente, ok? Então, se a gente tem pai e mãe, ou muitos parentes que tiveram transtorno de pânico, vamos dizer que a gente não precisa sofrer estressores ou grandes dificuldades na vida para que a gente, de repente, comece a ter ataques de pânico, do nada, de um dia para o outro. Isso pode acontecer. Enquanto algumas pessoas em que você examina os seus antecedentes familiares, você não encontra muitos casos de transtorno de ansiedade nem de pânico, elas passam a apresentar transtorno de pânico quando ficam desempregadas ou quando ficam muito tempo confinadas em casa, por exemplo, agora, elas começam a apresentar pânico. Essa pessoa provavelmente não tinha uma tendência biológica grande, ela não estava programada para ter isso na sua genética, mas por causa dos estressores que ela sofreu, ela manifesta. Então, para ansiedade generalizada, a mesma coisa, né? Tem crianças ali que, desde pequenininhas, você percebe um traço forte de inibição comportamental, são crianças medrosas, ou crianças que têm medo de estranhos, muito medo de estranhas, e o primo falta entrar debaixo da saia da mãe de novo. Então, são crianças que têm um temperamento já inibido, determinado biologicamente, geneticamente, com alta chance de desenvolverem fobia social, né? Agora, tem algumas coisas que acontecem na infância que aumentam a chance das pessoas terem um transtorno de ansiedade no futuro. Então, por exemplo, separação dos pais, divórcio, né, na infância, ou pai e ou mãe ausentes. Né? São elementos importantes para desencadear isso. Exatamente, predispõe aquela criança a, no futuro, desenvolver um transtorno de ansiedade. Né? Mães que, ao invés de dizerem para o filho assim, olha, eu acho que você deveria parar de assistir televisão e ir estudar, eles falam assim, pode continuar assistindo televisão, continua aí, né? Ou então falam para fazer o contrário daquilo que eles querem que a criança faça. A criança tem que ficar adivinhando, né? Isso gera crianças ansiosas. Ou pais ou mães que são muito melindrosos, né? Que se magoam por qualquer coisa. A criança tem que ficar medindo e tentando aliviar essas expressões emocionais muito melindrosas do pai ou da mãe. Isso também gera crianças ansiosas. Pais superprotetores também, assim por diante. Isso, então... todos esses quadros. A Vanessa, que é psicóloga, ela fala que ela tem... As estratégias de enfrentamento geralmente são empregadas pelos psicólogos, né? Algumas estratégias de enfrentamento. A Maria Tereza também posicionou aqui que ela tem atendido, inclusive ajudando pessoas com oração. Agradecer ao Dr. José, dentista, pai do Lincoln, está aqui com a gente também. Seja bem-vindo. O Marquinho lá das nossas... Ô, Marquinho, meu querido. Marquinho e Cristina. Enelice, Mari Cipó. Gente, Deus abençoe vocês. Estamos aqui falando do Dr. Ricardo, que meu amigo pessoal, e eu me sinto honrado. Agora, vem cá. A gente está falando especial. Esse é um canal para todo mundo. E como que a gente controla a ansiedade na área sentimental? Que eu acho que quase ninguém tem esse problema. A gente controla isso aí casando, viu? Depois você casa,
acabou, já era, né? Quando você vê as contas chegar, aí você dá uma resetada nesse Exata, sentido. exata. Então, então, ansiedade na área sentimental, para mim, só resolveu casando, tá certo? Então, mas olha, então tem lá a ansiedade do adolescente, do jovem que quer que a coisa se resolva logo, né? Então faz um convite Tá. lá para sair com a menina, para tomar um sorvete, ou, né, sei lá o quê, para dar uma volta no quarteirão antes do culto dos jovens, né? E ele fica Aham. esperando o dia inteiro ali se ela vai aceitar, se não vai, ou naquela semana que fez o convite, né? O fato é que assim, a gente quer que as coisas se resolvam na hora. Na hora. Certo. A gente quer ter a resposta na hora. Para coisas que não é possível ter resposta na hora. Você tem que esperar. Uhum. Né? Então, uma das coisas que a gente faz na terapia comportamental, cognitiva comportamental, é ensinar as pessoas de que elas saberem agora ou não qual é a resposta, não vai mudar a resposta final. Né? Uhum. Ou elas terem indícios de que a resposta vai acontecer positiva ou negativamente agora, não vai também aumentar nem diminuir a probabilidade da resposta, porque aquela outra pessoa a quem você fez o convite vai resolver independentemente do que você está achando. Tá certo? Uhum. Então, agora, nesse aspecto aí de ansiedade para arrumar namorado, para ter um relacionamento, eu acho que se não tivesse essa ansiedade, não ia ter graça nenhuma. Né? Eu acho que é uma coisa que faz parte da vida. Né? Não é uma ansiedade patológica. A não ser no caso do fóbico social, né? No caso do fóbico social, que faz lá o convite, né? E, sei lá, fica tão nervoso na hora que desliga o telefone e não lembra se a resposta foi sim ou não, porque ficou tão atordoado na hora que não prestou atenção, né? Ou, de uma maneira mais realista, se recebe um sim na hora do encontro, tá suando frio, tá tremendo, dá um branco, não sabe o que falar, quase desmaia ali, né? Ou então tem uma dor de barriga, ou inventa uma desculpa para não encontrar com a menina. Aí é uma ansiedade já disfuncional, né? Ok? Tem que ter o frio na barriga, tem que ter um certo desconforto. Faz parte da própria humanidade, né? Da própria humanidade. É natural isso. Agora, quando a gente pensa em ansiedade e pensa no gênero, mulher é diferente de homem em relação à ansiedade? Qual na experiência do doutor? Como que tem sido essas abordagens? Então, varia de acordo com as doenças relacionadas à ansiedade. Então, no caso do transtorno de pânico, ela é mais frequente em mulheres, tá? Tem quase o dobro de portadoras de síndrome do pânico do que portadores, homens, tá? No caso da ansiedade generalizada, ela é mais comum em homens, né? E no caso da ansiedade social, é aproximadamente meio a meio. Tá? Agora, nas últimas décadas, houve a inserção da mulher no mercado de trabalho, então, tem havido, nas últimas décadas, segundo os estudos epidemiológicos, um aumento da incidência de ansiedade generalizada em mulheres também. Porque a ansiedade generalizada, geralmente, o foco da preocupação é emprego e dinheiro. Então, com as mulheres inseridas no mercado de trabalho, com o ritmo de vida das mulheres muito semelhante ao dos homens, se não ainda mais estressante por causa da jornada dupla, né, que elas geralmente têm, o grau de preocupação que elas têm com essas questões de vida, sobrevivência, de dinheiro, contas, está muito semelhante ao dos homens. No Brasil, a gente tem quase que 60% dos lares chefiados ou sustentados por mulheres, não é? 60%, uma cifra bem importante, né? Então, Agora, alguns transtornos de ansiedade, como ansiedade generalizada,
elas podem piorar no período pré-menstrual também, algo que obviamente é exclusivo das mulheres. Então, mais ou menos, tem uma exacerbação muito importante, muito grave da ansiedade, elas podem ter mesmo ataques de pânico naquele período, e depois que aquele período passa, elas melhoram durante mais cerca de 3 semanas para piorarem de novo depois. Então, Depois, sempre esse é nesse calendário menstrual. exatamente. Agora, manifestações físicas ou efeitos físicos da ansiedade. Uhum. As nossas emoções, geralmente, elas vêm acompanhadas de sintomas físicos, né? Por exemplo, é difícil você pensar em angústia se você não pensar numa constricção aqui no peito, né? É Tá. difícil você pensar em medo e não pensar num nó na garganta. Da mesma forma, a ansiedade. Então, a ansiedade, ela frequentemente vem com comemorativos físicos, que são, assim, muito dramáticos no caso do transtorno de pânico, né? O transtorno de pânico, ele evolui com crises paroxísticas, fásicas de ansiedade, né? Em contraste com o transtorno de ansiedade generalizada. Melhor explicando, o ansioso generalizado, ele tem uma sensação de preocupação crônica, difusa com tudo, com coisas boas e coisas ruins da vida. Então, uma viagem gera ansiedade, uma expectativa de uma aula difícil que ele vai dar gera ansiedade, né? O trabalho, acordar cedo amanhã dá ansiedade. Então, eventualmente, ele pode sentir o coração batendo um pouco mais forte, tensão aqui nessa região, uma dor de cabeça que vem principalmente no final da tarde, ou um pouco flutuando. Já no transtorno de pânico, né, a senhora pode estar ali lavando a louça e de repente ela sente o coração muito acelerado, né, pode sentir como que uma descarga elétrica no corpo, pode sentir falta de ar, sensação de sufocamento, pode sentir formigamento, uma sensação de anestesiamento nas mãos, nos braços, na região da boca, às vezes pelo corpo todo, né? Ela pode sentir dor de estômago, pressão no peito, ela pode sentir choquinhos na cabeça, e isso tudo num período em que há um crescente desses sintomas, num período de aproximadamente 40 minutos, 1 hora. Peito, naquela hora, ela geralmente pensa que está tendo um infarto. Né? Se Ó, ela tem. só para você me ajudar numa situação, tem Sim. uma moça que acabou de dizer o seguinte: olha, eu sinto isso, Uhum. esses sintomas últimos que você falou. Sim. Neste caso, que conselho a gente daria para ela? Que é a Jaci. Seja bem-vinda, Jaci. Oi, Deus te Jaci. abençoe. Então, provavelmente, a pessoa, só para completar o quadro, né? Às vezes a pessoa pode sentir também que está tendo um AVC, de que está tendo um derrame, como as pessoas falam, Coisa. né? Ou no ataque de pânico, a pessoa pode sentir também que está enlouquecendo, perdendo o controle mental, ficando louca, como se ela fosse sair do domínio de suas faculdades mentais, né? Tem gente que na hora do ataque de pânico tem uma sensação de que, sei lá, pode sair pelado na rua, entendeu? Coisa que ela obviamente não vai fazer, né? Então, é sempre uma sensação de descontrole. Isso depois de 30, 40 minutos, 1 hora, isso passa, isso sempre passa. Né? Já vou responder a Jaci. No transtorno de pânico, esses ataques geralmente se repetem, e entre os ataques de pânico, a pessoa fica num estado que a gente chama de medo do medo, ou ansiedade antecipatória. É como se ela estivesse vivendo agora no fio da navalha, com uma sensação de que ela vai sentir aquilo de novo, a qualquer momento. E algumas pessoas começam a evitar situações onde ela acha que se ela sentir aquilo, ela vai se dar muito mal. Por exemplo, lugar com muita gente, ou começa a evitar ficar sozinha em casa, não é? Muito bem. O que fazer com isso aí? Essa pergunta da Jaci, é isso? Como é que... Ela não perguntou em si, mas eu estou aproveitando a sua fala, para de repente dar uma orientação. Também não deixa ninguém louco. Dizendo, desculpa, doutor, desculpa, ela está falando aqui, ó. 1 hora depois passa. Ela está dizendo, inclusive, isso que você acabou de dizer. Isso não vai te matar, é porque isso passa. Uma hora depois passa. Então, muito bem. Agora, a pessoa já treinada, a gente pode... O transtorno de pânico, em 90
90% dos casos, a gente alcança a remissão completa dos sintomas, quer dizer, a pessoa fica sem sintoma nenhum com medicamento. Tá? Tá. Então, o tratamento do pânico é medicamentoso por excelência. Agora, o antidepressivo para pânico, ele demora em torno de 4 semanas para fazer efeito. Às vezes até 8 semanas há uma melhora progressiva. Nesse período, a gente pode ensinar a pessoa algumas estratégias para ela lidar com esses sintomas, ou quando ela estiver percebendo que esses sintomas estão surgindo. Né? Então, quando a pessoa é forte, né, uma das primeiras coisas que ela deve fazer é focar na respiração. Prestar atenção na respiração. Né? Então, para de prestar atenção no medo, para de prestar atenção nos pensamentos catastróficos que vêm, eu vou morrer disso aqui, isso aqui não vai passar, eu vão me levar para um hospital e ali eu vou pegar coronavírus, sei lá o quê, né? Não. Então presta atenção na respiração, ela vai perceber que a respiração dela está mais curta, ok? Mas está mais rápida. Uhum. No geral, isso provoca uma hiperventilação. Essa hiperventilação, ela faz diminuir a taxa de CO2 do nosso sangue. Uhum. Isso faz com que a gente se sinta zonzo, meio fora do ar. E aí começa a dar formigamento, anestesia, a sensação de que vai desmaiar, as pernas começam a ficar bambas, a gente começa a ter vasoconstrição periférica, começa a ficar gelado. Então, o primeiro passo é tentar controlar a respiração, que com isso você consegue minimizar essa escalada de sintomas que vem depois. Então, prestar atenção na respiração e fazer com que a respiração fique mais lenta, porém um pouquinho mais profunda. Não é encher o peito, não é isso, mas fazer com que ela fique mais lenta e mais profunda. Você conseguindo regularizar a tua respiração, muitas vezes se consegue evitar que o ataque de pânico chegue naquele ponto de não retorno. E que aí a pessoa começa a tremer, começa a gritar, a sentir calafrios, e aí ela já perdeu completamente o controle. Né? Uma outra coisa que pode fazer é chamar alguém que você tiver em casa para ficar com você. Isso dá uma certa sensação de alívio também. Embora aquela pessoa não vá poder fazer muita coisa, ela pode pegar na sua mão, por exemplo. Né? E geralmente a pessoa... Isso, pode orar pela pessoa, né, mas que seja uma oração tranquila, não uma oração com gritaria, uma oração... né, ou até mesmo não falar nada, fica ali segurando a mão da pessoa, de vez em quando pode falar, olha, vai passar, eu estou aqui, e isso depois passa. Tá? Mas com o tratamento, em até 2 meses, 90% dos pacientes, em 90% dos pacientes, as crises de pânico ficam completamente bloqueadas, elas não vêm mais. Doutor, nós temos menos de 10 minutos aqui a hora vai embora, né? É verdade, passou bem rápido. Passa muito rápido. Uma pergunta da Vanessa aqui, se a gente puder responder, eu acho que é interessante, por que alguns pacientes não conseguem abandonar a medicação depois do tratamento, por exemplo? Há casos assim, né? Sim, sim. Na verdade, não é bem a questão de que eles não conseguem abandonar, que eles não devem mesmo abandonar. Porque, infelizmente... A ansiedade, às vezes, não tem cura. Não, todos esses transtornos que eu mencionei são crônicos. O transtorno de pânico, o transtorno de ansiedade. Para fobia social, você pode fazer treinamento de habilidades sociais, terapia cognitiva, isso ajuda. Exposição controlada a situações geradoras de ansiedade, isso também ajuda. Mas esses 3 transtornos e também o transtorno de estresse pós-traumático são crônicos, o que significa que são doenças que não passam, se você não trata, as manifestações continuam pela vida inteira. Pode ter, dependendo do transtorno, alguns períodos de uma certa melhora, uma certa remissão parcial dos sintomas, mas eles voltam depois, principalmente em períodos da vida com maior estresse, como é o caso da ansiedade generalizada e do pânico. Ansiedade generalizada é quase que um temperamento, a pessoa é sempre preocupada, ansiosa, irritável, mal-humorada, e encara a vida como se fosse um checklist,
que ela tem que cumprir diariamente. Pânico, por exemplo, os estudos mostram que pacientes que tomaram a medicação e ficaram livres de sintomas por 2 anos, quando você tira o antidepressivo, né, entre 80% a 90% dos pacientes voltam a ter ataques de pânico depois de um período variável de meses até 1, 2 anos. Portanto, a gente se fez uma tentativa de abandono em suspensão do medicamento, e elas tiveram recaídas, porque nesses casos a teoria ficou comprovada naquele paciente, de que o transtorno de fato é crônico. Né? Então, a conversa está muito interessante. Eu vou sugerir, se você puder, que pode ser que caia, eu vou aparecer um reloginho para mim aqui e vai cair. A gente pode retomar? Se pode, estou à disposição. Aí a gente vai conversando mais. Porque surge outra pergunta aqui, ó. Porque o momento que a gente vive é um momento nevrálgico, assim, um momento complicado, né? Um momento do Covid-19, e essas preocupações, esses medos, eles podem também desencadear ou potencializar uma pessoa que já é ansiosa e tal. Comenta um pouco sobre isso. Se aparecer o reloginho, eu te aviso, aí eu te chamo de novo, mas por favor. Perfeito. Já vim para o consultório fazer para deixar a mulher e cachorro em casa, meu filho lá, para ninguém encher a paciência. Então, né, uma pandemia mundial. Então, é um experimento em larga escala que está acontecendo. A gente não sabe o que vai acontecer. Não sabe. Exatamente. Então, agora, veja bem, o que a gente tem observado, e que até já era um pouco esperado, os fóbicos sociais, aqueles que têm ansiedade social, né? Eles estão maravilhosos, eles estão muito bem, porque estão confinados em casa. Então, é a grande vingança dos fóbicos sociais, né? Que a gente estava certo, né? Tem que ter isolamento social mesmo, né? Então, você sabe que eu vi uma frase que eu achei muito engraçado, o camarada hipocondríaco vivia comendo remédio, ninguém sempre falava que estava doente, ninguém acreditava, aí a lápide mortuária dele vai estar escrito lá, agora vocês acreditam. Agora vocês acreditam. Os germofóbicos, né? Os que têm toque, né? Que tem medo de germe, vê germe para todo lado. Lava a mão toda hora. Um transtorno de ansiedade, é um transtorno de outra natureza, mas que tem bastante ansiedade. Esses estão sofrendo muitas vezes uma reativação de rituais compulsivos de limpeza. Esses aí estão sofrendo bastante. O pessoal que tem ansiedade generalizada está piorando, mas está piorando não porque estão preocupados por Covid, estão preocupados com o emprego, estão preocupados porque não estão conseguindo pagar as contas. Esses estão piorando. Tem dois tipos de pacientes com pânico, daqueles que não estão se tratando ou ainda não estão muito bem no tratamento. Existem aqueles que têm os ataques de pânico, mas eles enfrentam as situações, mesmo que sofrendo ataques de pânico, e existem aqueles que logo desde o início se esquivam, são os agorafóbicos, passam a não enfrentar mais nada, eles ficam em casa, escondidos, para não terem ataques de pânico. Esses aí, o que eu estou vendo aqui nas primeiras semanas, aí primeiro mês e meio de pandemia, eles ficaram bem, a pandemia não afetou muito, o confinamento não afetou muito, porque eles estavam acostumados a ficarem ali em casa na proteção dos seus familiares, se sentindo bem ali, né? Agora, nessas 2 últimas semanas, eu já comecei a receber ligações de pacientes que estavam bem do transtorno de pânico. Meu coração está começando a bater forte de novo. Estou notando que minha respiração está um pouco ofegante de novo. Por quê? Porque os pacientes portadores de pânico, eles no fundo não gostam de estarem em situações onde eles não têm a liberdade de fazer o que eles quiserem. Então, uma situação de confinamento, eles perdem a liberdade de sair se eles quiserem. Eles nem querem, mas eles se sentem como que presos, né? Então, esses pacientes estão começando a piorar. Também mulheres que estão em casa, com o marido em casa, né? Marido não serve para ficar em casa, não pode, marido não pode ficar em casa, né? Não dá certo. Então, né? O marido está em casa. E outra coisa, a Miriam
a Miriam até colocou aqui, ó, as crianças sem sair, sem ver amigos, sem brincar ao ar livre. Exatamente. Eu não atendo crianças, então não tenho assim um retrato muito real do que está acontecendo com as crianças, mas as mães estão desesperadas com as crianças em casa, né? Aham. Os pais estão desesperados, estão ansiosos porque não conseguem lidar com a plataforma online que a escola criou ali, a criança não quer fazer lição, fica aquela bagunça, aquele ruído em casa o dia inteiro, né? Então isso tem gerado ansiedade em mães, né? Anos diziam que a partir da terceira semana de confinamento, terceira, quarta semana, eles começaram a ficar deprimidos, né? E o que eu estou vendo é que a partir de um mês e meio, né, 6 semanas de confinamento, as pessoas começaram a ter reativação de pânico também. Ó, Agora, Ricardo, é o seguinte, ó. A gente vai sair da live, tá bom. porque vai cair, e você retoma da onde está falando aí. Pode Tá ser? bem.